Aleluia. Amém? Aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Aí atrás todo mundo está conseguindo me ouvir a minha voz? Amém? Então tudo bem. Diz assim, Ezequiel capítulo 37, verso de número 1. Esperar todo mundo encontrar. Vai se localizando. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Mais uma vez estamos aqui. O lugar mudou, mas o ambiente continua o mesmo. Amém? Vamos estar lendo. Você que não encontrou, ouça o que Deus tem para a sua vida hoje. A palavra de Deus diz assim, em Ezequiel, capítulo de número 37. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles. E eis que era muito no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse, filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim, o Senhor Deus, a esses ossos, eis que farei que o fôlego entre em vós e vivereis. E colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos cobrirei com pele e porei fôlego em vós. E vivereis e sabereis que eu sou Deus. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Enquanto eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Amém? Pode se assentar. Deus abençoe. Para você entender a história por trás de Ezequiel 37, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai descrever que Ezequiel era um homem a qual Deus chamou para ser profeta. Só que se você for analisar a parte da história, nem tudo aquilo que Ezequiel gostaria de ser, ele está sendo realizado. Por quê, Mateus? Porque teve um tempo que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e levou várias pessoas cativas para dentro da Babilônia. Então, muitas pessoas que estavam em Jerusalém foi para dentro da Babilônia como escravo. Melhor dizer, foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também foi Ezequiel. Só que a gente entende que Ezequiel ele tinha um propósito. Mas qual que era o propósito de Ezequiel, Mateus? Ezequiel não era para ser nada mais, nada menos do que sacerdote. Porque o seu avô era sacerdote, o seu pai era sacerdote, todas as pessoas da linhagem dele tinham o sacerdotal. Então ele era uma pessoa que era para exercer um cargo de sacerdote. Interessante é que o profeta, melhor dizendo, o sacerdote, quando ele vai completar a idade para ganhar o sacerdócio, aí o sonho dele é frustrado. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Você que chegou aqui pensando que o seu sonho estava frustrado, fica tranquilo, porque os planos de Deus são maiores do que o seu. Os planos de Deus são diferentes do seu. Você planeja algo, Deus fala, não é dessa maneira, é do jeito que eu quero. Você fala, Deus, eu vou fazer isso para dar certo. Deus fala, não faça, porque não vai dar, porque não foi isso que eu programei para você.
Então Ezequiel, antes dele ser sacerdote, Nabucodonosor entra na terra dele, pega ele para ser escravo. Sendo escravo agora, ele está dentro da Babilônia. Se você for ler no capítulo 1 de Ezequiel, ele fala no 30º ano, ele estava falando assim, quando eu fiz 30 anos, que era para assumir o sacerdócio, eu não estou lá para assumir esse cargo. Mateus, mas por que tinha que ser 30 anos? Lembra de Jesus? Começou o ministério dele com 30. Naquele tempo, para você assumir um cargo dessa responsabilidade, você tinha que ter 30 anos para você exercer o sacerdócio. Então, tendo 30 anos, você poderia assumir. Só que para Ezequiel, parece que o sonho dele foi roubado. Às vezes você chegou aqui, parece que o seu sonho foi roubado. Parece que o seu sonho, parece que você não tem mais força. Parece que você está tão desanimado que você não consegue mais. Parece que você está tão desanimado que você olha a tempestade, ao invés de você tentar sair dela, parece que você afunda mais nela. Só que Deus me trouxe da cidade de Sertãozinho para te dizer, essa tempestade não é para você afundar, essa tempestade é para você andar por cima das águas. Vamos lá. Agora, se você parar para analisar, Ezequiel está numa terra idólatra. É uma terra que as pessoas não pregam ao Deus que ele serve. É umas pessoas que comem manjares que são feitos para outros deuses. Então, Ezequiel está numa terra que não condiz com a crença dele, com a fé dele. Só que o lugar que ele estava não afetou ele. Mas o lugar que ele estava simplesmente mudou. Por quê? Porque um profeta se havia presente ali. Ezequiel no capítulo de número 36, preste atenção, você tem que começar a pegar a palavra do início. Ezequiel capítulo 36, Deus não se agrada do povo porque o povo está se corrompendo. Mesmo que o povo estava cativo, Deus ainda tinha propósito nos filhos. Deus ainda tinha propósito naquelas pessoas que estavam lá dentro. E Deus fala, Ezequiel, o povo está se corrompendo. Com o povo se corrompendo, o Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, eu preciso que você ministre algo. Ezequiel, eu preciso que você vá até eles e pregue algo, porque o povo está fazendo adoração a outros deuses. E Deus começa a conversar com Ezequiel. Só que no capítulo de número 36, se você perceber, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor que estava sobre Ezequiel, leva Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos. Quem conhece essa palavra? Se você conhece a palavra, você vai entender que quando Deus coloca Ezequiel dentro do vale, interessante é que a mão do Senhor levou ele, e a mesma mão que estava sobre ele continuou. Entende que quando Deus ele fala, quando Deus ele age, aí tudo é diferente. Porque Ezequiel estava num vale que estava cheio de ossos secos. Ou melhor, sequíssimos, eram os ossos que não tinha mais solução. Quando você vê uma pessoa dentro de um caixão, você olha e fala assim, não tem mais solução porque está morto. Quando você também olha os ossos no chão, assim você vê que também não tem mais solução. Para Ezequiel não tinha solução, mas para Deus ainda tinha uma solução. Para você ter noção, para Ezequiel não ia acontecer nada, mas para Deus iria acontecer algo sobrenatural. Entende uma coisa, aquilo que para você parece estar morto, para Deus é a questão de tempo para voltar à vida. Vou repetir. Para você parece que não vai dar certo, mas para Deus, Deus já sabe a sua trajetória. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já escreveu o que vai acontecer lá na frente. Para você parece que está dando errado aqui no presente, mas para Deus já deu tudo certo lá no futuro. Entende-se que para Deus parece que você está fraco, mas para você olha e fala, Deus, eu estou fraco, mas Deus fala assim, tá não, porque você está forte. É na minha fraqueza que ele se fortalece. Entende uma coisa? Se você está fraco, fica tranquilo, porque hoje Deus vai reviver tudo aquilo que você perdeu. Escute isso. A palavra de Deus vai falar que Ezequiel anda sobre o vale de ossos secos. Ele andando por cima, não por cima, por lados daquele vale de ossos secos. Deus não permite ele pisar em nenhum osso. Deus não permite ele pisar em nenhum osso que está no chão. Então ele começa a andar em redor, Deus começa a conversar com Ezequiel. Em espírito, Deus começa a falar com Ezequiel. Ezequiel, pode esses ossos voltarem à vida?
Para muitos, se eu olhasse, se fosse o missionário Mateus, para mim não teria mais como voltar à vida. Se fosse para o pastor, não teria mais como voltar à vida, porque é osso, não tem mais o que fazer. Mas quando Deus olha, Deus não olha somente osso, Deus olha um exército. Entende-se que o exército pode ser pequeno ou pode ser grande, mas Deus enxerga um exército de pele, ele não enxerga osso. Quando você está fraco, ele não enxerga você fraco, ele enxerga você precisando de ajuda. Quando você está triste, ele não enxerga você triste, ele está falando, você precisa simplesmente da felicidade. Então, para Deus, tudo é ao contrário. Entende-se que aqueles ossos estavam muito secos. Mateus, mas você está pregando tão calminho, calma aí. Depois nós vai ficar mais alto que essa música aí do capeta, fica tranquilo. Olha que interessante. Às vezes, Deus ele permite que você passe pelo vale. Mateus, vale é lugar de você morrer? Vale é lugar de você ficar parado? Não, vale é lugar de você caminhar e profetizar. Quantos aqui estão passando pelo vale? Levanta a mão, fala, eu estou passando por um vale. Agora eu te faço uma pergunta, você está parado ou você está caminhando e profetizando? Porque não é o vale, é o profeta. Não é a dificuldade, é o tamanho do Deus que você serve. Entende uma coisa, não é aquilo que você está passando, é aquilo que Deus está mandando você passar. Porque, Mateus, o vale não vai te matar, o vale vai curar, vai salvar, vai libertar aquelas pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação, que precisam de algo de Deus. O vale não é para deixar você parado. Mas Deus, eu estou nesse vale, não parece que não vai acontecer nada. É lógico, você fica parado. Vale é lugar de você profetizar, porque quando você profetiza, está mais perto de você sair dele. Entende-se que o vale é lugar de você profetizar. Olha, Deus podia falar, osso seco, levanta-se, faz carne, podia. Mas Deus usou um profeta. Entende uma coisa, quando Deus tem um para usar, mesmo que todo mundo não queira, ele vai usar quem ele chamou. Mesmo que ainda esteja um, Deus vai usar aquele um, porque é aquele um que Deus chamou para ser profeta. Entende-se que Deus não precisa de multidão. Entende-se que Deus não precisa de muita gente. Se precisasse, toda aquela multidão que acompanhava ele estava na crucificação dele. Deus não precisa disso. Deus precisa de um, ou dois, ou três reunidos no nome dele para ele trabalhar. Eu quero te falar uma coisa, não sei qual que é o problema que você precisa que seja resolvido. Eu não sei o que é aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, hoje é a noite de você ser transformado. Mateus, calma, vamos por etapa, né, pastor, para a gente não se perder. Ezequiel estava andando pelo vale e de um lado tinha osso, do outro tinha osso, na frente tinha osso. E Deus começa a falar, Ezequiel, pode reviver? Não pode. Ou melhor, Senhor, tu sabes, porque se ele fala não pode, aí Deus fala, pode, então faz do seu jeito. Vamos ver. Ele fala, Deus, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, esses ossos podem voltar a viver, se você quiser. Então Deus automaticamente fala, eu posso que esses ossos voltem a viver, mas eu preciso de você, Ezequiel, profetiza. Quantas pessoas têm profetizado dentro da sua casa? Não perca o foco, olha aqui para mim. Quantas pessoas que precisam de uma profecia dentro da sua casa porque parece que as coisas não vão bem? Levanta a mão. Você vai esperar um missionário profetizar ou você mesmo vai profetizar? Porque eu posso profetizar e nada acontecer, mas pode você profetizar e acontecer. Como assim, Mateus? O maior profeta é aquele que fala, eu não preciso de ninguém. Eu mesmo vou profetizar dentro da minha casa. Eu quero que você entenda uma coisa, a mesma unção que está sobre o Mateus está na sua vida. A mesma unção que está sobre o altar está na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, se você não aceita mais esse problema, levanta a mão e fala, Deus, eu não aceito mais, pronto e acabou. Mas às vezes a gente está tão cabisbaixo, não tem força, não tem ânimo. Mas entende uma coisa, Deus ele levanta verdadeiros adoradores. Deus está levantando uma geração que vai adorar Ele em espírito e em verdade. Deus não levanta uma geração, pastor, que fica de cabeça baixa, não.
Deus levanta uma geração que levanta a cabeça e vai para a batalha. Ezequiel estava num vale que estava cheio de ossos secos. Deus olha para ele e fala: Ezequiel, profetiza. Então Ezequiel começa a profetizar sobre aqueles ossos secos. E conforme Deus vai falando para ele, ele vai profetizando. E conforme a profecia vai rolando, aquilo que Deus falava acontecia. Entende-se que quando Ezequiel falava, Deus assinava embaixo e acontecia. A minha Bíblia fala que o osso estava espalhado para todo canto. Então não tinha osso um perto do outro. Não era esqueleto humano, não. Era ossos espalhados pelaquele vale. Eu quero que você entenda uma coisa. Tudo aquilo que estava desunido na sua família, na sua casa hoje, Deus vai mandar um vento que vai unir tudo novamente. Eu entendo uma coisa, pastor. O vento de Deus não é para separar. O vento de Deus é para unir. Deus nunca vai soprar um vento para jogar as coisas para longe, não. Deus vai soprar o vento para as coisas chegarem mais perto dele. Eu quero te dizer uma coisa, não adianta nada o corpo de Cristo estar separado. Não, o corpo de Cristo tem que estar junto. Porque separado não acontece nada. Fica um corpo com deficiência. Fica um corpo que não tem mais solução. Mas quando Deus manda um vento, eu quero te dizer uma coisa, nessa igreja hoje o vento vai soprar nos 4 cantos. E tudo aquilo que estava separado vai começar a se ajuntar. Vamos profetizar na sua casa? Tudo aquilo que estava desalinhado, estava totalmente de cabeça para baixo na sua casa, hoje vai começar a ficar tudo nos eixos. Como assim, Mateus? A sua casa hoje vai ser totalmente transformada pela graça do Espírito Santo. Calma aí, Mateus só está aquecendo. A graça de Deus, eu não posso. Você lembra de Paulo? O Paulo pregava. Paulo não ia na casa dos outros, mas eu creio que quando Paulo pregava, a Bíblia fala que as pessoas pegavam o lenço que Paulo usava e levavam aos enfermos. E aquela enfermidade que estava sobre eles sai. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não posso ir, mas a graça de Deus alcança. Eu não posso fazer nada, mas a graça de Deus pode todas as coisas. Mas Deus, está desse jeito, eu não aguento mais, fica tranquilo, porque o vento está soprando e a graça de Deus está transformando. A graça de Deus, ela transforma a vida, quem crê? A graça de Deus, ela cura, quem crê? Vamos lá? Eu vou começar a profetizar. Se você está precisando de uma cura, receba aí. Se você está precisando de uma libertação, alguma coisa, receba aí também. Deus, eu estou precisando de uma porta aberta. Receba a porta aberta na sua vida. Deus, eu estou precisando de algo. Profetiza. Deus, eu estou precisando de uma porta. Fala assim, eu profetizo a porta aberta. Olha que benção. Para você parece que não vai ter efeito, mas fala. Vai profetizando, porque lá na frente Deus vai abrir a porta. Ezequiel profetiza e Deus está lado a lado com ele e as coisas vão acontecendo. Entende-se uma coisa, Ezequiel tinha tudo para desistir, não tinha? Ezequiel tinha tudo para parar, não tinha? Mas mesmo assim Ezequiel continuou. Não sei a sua dificuldade, não sei o que você tem passado, mas Deus, Ele é tão grandioso, tão gracioso, que a graça dele te alcança onde você não esteja, mesmo onde você estiver longe, Ele te alcança. Porque a Bíblia fala que nós fomos salvos pela graça. E a própria graça nos alcançou. Não porque o Mateus prega bem ou porque o irmão canta bem. Não porque o pastor pastoreia bem. Não. É porque às vezes Deus ele fala, você não é nem merecedor, mas a minha graça alcança você. Vai dando glória aí para o Mateus beber uma água. Pelo amor de Deus, me ajuda. Né, pastor? Ajuda o missionário Mateus a pregar. Vamos fazer barulho. Quantos aqui é pentecostal? Quantos aqui falam língua dos homens? Levanta a mão e dá um glória forte. Ajuda o missionário Mateus aí então. Vamos pregar junto. Entende uma coisa? Que Ezequiel estava num vale que não tinha vida, tinha ossos. Às vezes você chega numa situação da sua vida que você não tem nada, só tem osso. Não tem nada, você não tem força, você não tem mais vontade, não tem ânimo. Sabe qual que é o seu ânimo? Ficar deitado na sua casa, no seu conforto da sua cama, ficar assistindo uma Netflix, né? Comendo uma pipoca.
Esse é o seu ânimo. Porque às vezes você não sente mais vontade de vir na casa do Senhor, mas eu quero te falar uma coisa. Não adianta nada. Por quê? Porque se você está fraco, é melhor que você se fortaleça. Se você está precisando, é melhor que você venha. Deus, ele chama pessoas. Deus chama pessoas para trabalhar. Tem pessoa para trabalhar? Irmão, a igreja, ela precisa de pessoas para trabalhar. Tem pessoas para trabalhar? O que você tem feito para ajudar a obra de Deus? Porque Ezequiel, ele começou a profetizar e as coisas aconteciam. E Deus começou a falar, profetiza tendões, profetiza pele, profetiza carne. E as coisas foram acontecendo. Interessante que ele começa a profetizar tanto que a Bíblia fala que tem um exército em pé. Um exército que tem osso, tem pele, tem tendões, tem veia, tem coração, tem cérebro, tem tudo. Só que não tem ainda o fôlego de vida. Entende uma coisa? Deus, ele te chama. Antes você era esqueleto, sabia? Antes você era uma pessoa que era própria, era esqueleto. Não tinha mais solução, não tinha mais o que fazer. Não tinha como ou o que fazer. Só que eu entendo uma coisa. A minha Bíblia vai dizer que quando Ezequiel profetizava, algo acontecia. Quando eu quero te dizer uma coisa, eu vou abrir um parênteses nessa palavra. Quando você profetizar, as coisas vão acontecer. Deus, eu preciso que aconteça. Deus fala, profetiza, ó filho do homem, porque quando você profetiza aqui, eu faço lá. Profetiza aqui que ele trabalha lá. Profetiza aqui que ele cura lá. Mas Deus, ela mora do outro lado da cidade. Profetiza aqui porque o anjo está indo lá e está trabalhando. Deus manda te dizer, profetiza aqui. Faz aqui porque eu trabalho ao teu favor. Quanto mais você profetizar, mais coisas vão acontecer. Quanto mais você profetizar, Deus, mais coisas vão acontecer. O culto termina 8 horas hoje? Que hora que termina? 8h30? Show de bola. Entende algo? Que a Bíblia vai dizer, que interessante, pastor, que quando o exército está de pé, Jesus olha, Deus olha e fala assim, está faltando alguma coisa. Como assim, Mateus? Uai, tem pele, tem osso, está faltando mais o quê? Você já viu um crente viver sem a presença de Deus? Não, vamos lá, ajuda eu pregar. Mateus está cansado, quem tem que trabalhar amanhã? Eu também. Mateus está cansado, me ajuda aí. Quem vive sem a presença de Deus? O crente que vive sem a presença de Deus, me fala. Se você vive sem a presença de Deus, eu vou te falar uma notícia bem ruim para você. Você está errado, viu? Parece que está tudo certo, mas está errado. Porque ninguém vive sem a presença do Espírito Santo de Deus. Agora, quando ele profetiza, o Espírito, tem uma coisa, profetiza, Deus fala, profetiza o meu Espírito sobre eles. Eu quero te dizer uma coisa, aquele exército é um exército enorme, mas faltava algo, faltava o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Às vezes você chegou aqui com um esqueleto, quem sabe? Às vezes você chegou aqui, você estava com osso, estava com pele, estava com tudo, mas não tinha um Espírito. Às vezes você chegou aqui com aquele jeito, sabe? Com um pé na igreja e um pé no mundo, mas como assim, Mateus? Com a vontade de sair porque não aguenta mais? Mas Deus manda te falar, não fui homem que te chamou, fui eu que te escolhi. Lembre-se de uma coisa, não foi o homem que selecionou você a dedo, foi o próprio Deus. Deus manda dizer para a pessoa, vai parar porque quem te chamou não foi homem. Vai parar porque quem te remiu não foi homem. Vai parar porque quem morreu na cruz por você não foi o homem. Vai desistir por quê? Porque eu te tirei de lá e eu quero você aqui para provar que eu sou Deus na sua vida. Deus manda te dizer, hoje eu estou visitando a sua casa. Hoje eu estou curando todas as suas feridas. Hoje eu estou mudando tudo aquilo que parecia ser impossível ser mudado. Para provar que eu sou Deus na sua vida. Tem até um hino, né? Tá chorando por quê? Se existe um Deus. Eu quero te dizer uma coisa, crente não fica desamparado.
Quem é filho não fica sem o pai. Como assim, Mateus? A própria Bíblia pode falar, pode uma mãe esquecer do filho que deu à luz, mas Deus jamais esquece. Pode deixar o mundo esquecer de você. Deixa o mundo esquecer quem que você é. Eu sempre falo, pastor, é melhor eu fazer reino no céu do que fazer fãs na terra. É melhor eu fazer a minha coroa lá no céu, construir a minha coroa bonitinho, do que eu querer que as pessoas fiquem me elogiando, fiquem me bajulando. Não, eu prefiro 1000 vezes pregar a palavra e subir para o céu do que ficar sendo bajulado por pessoas. Entende que é melhor você ficar ligado no céu do que você ficar preocupado com o irmão. Deixa o irmão para lá. O irmão está passando por isso, passando por aquilo. Se você não pode ajudar, meu amigo, não julgue. Se você não pode estender a mão, não fale nada. A própria Bíblia diz, se você vai abrir a sua boca para pecar, então cala-te. Se você vai falar alguma coisa que não é para ajudar, fica quieto. Mateus, está acontecendo isso com o irmão, não posso ajudar, vai orar. Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que está acontecendo isso? Deus, mas por que o Senhor permite essas coisas? Eu quero te dizer uma coisa. Deus é Deus e você é você. Deus, ele não faz da forma que você quer. Deus, ele não é mandado por ninguém, entenda isso. Ah, eu vou mandar Deus na sua casa. Eu quero te dizer uma coisa, você não manda em Deus, Deus que manda em você. Você pode falar, Deus, eu posso. Você pode. Eu posso vir na igreja e tomar uma cachaçinha, Mateus? Pode, à vontade. Bebe à vontade aí, viu, irmão? Mas, Mateus, eu posso vir para a igreja e fumar um cigarrinho escondido, pastor? Pode. Fique à vontade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você vem para a igreja em vão. Nossa, Mateus, mas as pessoas que estão querendo ser libertas, querer ser liberta é uma coisa, estando e fazendo é outra. Mas, Mateus, eu preciso de uma libertação. Você está no culto certo. Mas, Mateus, como é que eu faço? Primeiro passo, entrega a sua vida para Jesus. Mas, Mateus, qual é o segundo passo? As coisas ele vai fazer. O próprio Deus vai fazer as coisas. Pode ficar tranquilo. Eu não consigo, Mateus. Deus fala assim, pode ficar tranquilo. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, porque eu vou aliviá-los. O que Jesus está falando? Ele está falando assim, ó, pode vir os que estão passando por dificuldade. Pode vir aqueles que estão passando por vícios, que eu vou tirar. Eu vou aliviar. Entende-se que quando Deus ele fala, algo acontece. Quando Deus ele fala para a igreja vai acontecer assim, vai acontecer assim. Só que deserto todo mundo passa, né, pastora? Prova todo mundo passa, né? Dificuldade todo mundo enfrenta. Às vezes é a depressão, é a ansiedade. Vamos lá, para você ver quem aqui tem ansiedade. Levanta, não fica com vergonha não. Até o missionário Mateus tem ansiedade às vezes, sabe? Eu olho e falo, Jesus, quando você voltar, não quero ficar, não. Dá uma crise de ansiedade, fala, não, se eu ficar, não posso. Eu tenho umas crises, quem tem crise existencial também? Você fala assim, e agora? Agora acabou. Nossa, é demais. As pessoas falam assim, irmão, ansiedade é falta de Jesus, não é falta de Jesus, não, fica tranquilo. Depressão não é falta de Jesus também, não. É que às vezes você está passando por dificuldade que você não tem mais como, não tem mais força. Então a sua zona de conforto te puxa para lá. O pregador que fala que ansiedade é coisa do inimigo, não é não. Sabe por quê? Porque você está ansioso. Eu mesmo fico ansioso. Quando eu vou pregar, pastor, eu fico ansioso. Hoje eu comecei a me arrumar, acho que era umas 5 e pouco, né? E olha que eu demoro para me arrumar, pastor. Na hora que eu desci do carro ali, a minha mãe fala assim, depois fala que as mulheres que demoram para se arrumar. Olha, que audácia. Aí eu comecei a se arrumar 5 horas, porque eu tenho anseio de pregar a palavra. Eu tenho desejo de pregar a palavra. Eu quero te dizer uma coisa, quando você ia para uma festa, você se arrumava bem antes. Passava uma chapinha no cabelo, né? Puxava, esticava o cabelo. Fazia uma maquiagem bem feita. Aí para vir para a igreja, você se troca em 20 minutos. Ainda chega atrasado. Aí, mas entende uma coisa. Quando Deus ele fala algo para você, eu quero que você entenda que Deus ele faz algo novo na sua vida. Porque Deus ele fala para você profetizar.
Tem profeta aqui? Então creia que a partir desse momento, quando você chegar na sua casa, vai ser totalmente diferente. Creia que quando você chegar na porta da sua casa, vai ser totalmente transformado pela graça. Vem a banda aqui, me ajuda aqui, eu já estou terminando. Eu sou pregador rapidão, você viu? Olha que bênção. Vem aqui, me ajuda aqui, banda. Não toca algo melancólico não, senão eu choro, viu? Toque algo que mova o coração de Deus. Entende-se algo? Você se lembra que quando Deus ele profetiza algo sobre a vida de alguém acontece? Deus ele profetizou sobre Abraão, aconteceu. Deus falou, Noé, cria uma arca porque vai acontecer. Deus falou, Elias, se prepara porque eu vou mandar uma carruagem para te buscar. E aconteceu. Deus fala, Ezequiel, o que você quer? O que você precisa? Eu preciso ser sacerdote porque meu pai é sacerdote. Deus fala assim, o homem vê de um jeito, eu vejo de outro. Para você fala, eu sou um sacerdote ou eu sou um pastor. Não, Deus te chamou para ser profeta. Vamos ficar de pé? Dá lugar nessa bateria. E nesse baixo aí também, ó, dá lugar. Quem for cantar também dá lugar para Deus. Quero que você entenda uma coisa. O vale, o deserto que você está, não diminui o tamanho do seu Deus. Às vezes, pastor, aonde você está passando, aonde o seu coração está passando, não determina se você vai ficar lá ou não. Às vezes Deus está provando para ver o quanto você é forte. Às vezes Deus está falando assim, vamos ver o quanto ela aguenta. Porque parece que o povo pensa, nada cai sobre o ombro dela, mas só tu sabes como é que está o seu coração. Tem coisa que você guarda para você mesmo, você não transparece para a sua própria família. Fica tranquila, porque Deus já sondeu o seu coração, viu? Deus manda te falar, fica tranquila, porque hoje eu estou curando toda a doença do seu corpo. Fica tranquila, porque sou eu, Deus, que faço algo sobrenatural. Deus começa a falar, eu estou tocando, eu estou colocando um óleo sobre a sua cabeça e todas as enfermidades, todas aquilo, as articulações do seu corpo vai voltar a ser normal. Fica tranquila, porque sou eu mesmo, Deus, que curo totalmente o teu corpo. Não vai ter mais dificuldade, porque hoje Deus está curando, está tocando nos seus dois joelhos. Sabe por quê? Eu vou continuar mais, porque o seu coração anseia por fazer mais da obra de Deus, mas parece que você é impossibilitada. Deus fala, não pense assim, porque fui eu que te escolhi. Deus já está começando a curar, pode cantar. Eu preciso de uma cura, Mateus. Eu quero te dizer uma coisa, se for possível a gente joga as cadeiras para trás, mas vem aqui à frente. Deus, eu preciso de uma libertação, vem aqui à frente.